Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de mineralogia, né? Aula 2 ali, mineralogia e petrografia. A última aula a gente concluiu falando de alguns conceitos fundamentais. Eu vou só retornar nele para a gente continuar. São esses conceitos aqui de minério, estéreo, lembram? O minério vai ser aquela parte da minha jazida que tem o que me interessa, né? Se for a jazida de ouro, vai ser aquela rocha que tem o ouro, aquele volume de material que vai ter o ouro disseminado nele. Se for o ferro, vai ser o ferro, o cobre. Então a gente chama de minério aquela massa de material que a gente vai ter o que me interessa. Pode ser um material metálico ou não metálico, quanto a isso não importa. Pode ser uma rocha, pode ser um solo, pode ser até mesmo a água. Na água também a gente tem a água mineral ali. O estéreo já vai ser aquela parte da minha jazida que não contém algo que eu possa aproveitar economicamente. Não é que não tem nada aproveitável, né? Ela não é economicamente viável. O que a gente costuma fazer com esse estéreo? As mineradoras utilizam ele para fazer alteamento de barragem, para poder utiliza ela ali para fazer aterramento, né, que é um material que você pode estar utilizando ali na construção civil. Você não vai ter retorno financeiro com ele, né? Não dá para vender, não dá para vender esse estéreo. Em alguns casos até dá, né? Mas aí no caso é chamado de estéreo porque ele não vai te dar nenhum retorno financeiro. O estéreo você não processa ele, você vai processar somente o minério. Então lá na mina, né, a maioria das minas, pessoal, o estéreo está em cima, o minério está embaixo. Igual nessa imagem aqui, só um momento. Nessa daqui, ó. O azulzinho é o estéreo e o amarelinho é o minério. Então, acontece muito assim, tá? Aí precisa retirar o estéreo para poder acessar o minério. Então, aí o estéreo, ele vai ser levado para algum depósito, onde ele pode ficar armazenado para ser utilizado aí em barragem, em vias de acesso, em alguma utilização aí na construção civil dentro da própria indústria, ou fica lá armazenado, empilhado para todo sempre, né? Para o restante das nossas vidas ali. E o minério é o que é processado. O minério é o que eu mando para a minha usina, que é o que vai passar pelos processos para separar o que me interessa do que não me interessa. Dentro do minério, desse material amarelo aqui, eu não vou ter somente o que me interessa. Existem casos que sim. Por exemplo, quando a gente fala de rocha ornamental. Se eu for fazer uma retirada de mármore, por exemplo, o meu minério vai ser uma rocha, que a gente vai ver mais para frente, né, de mármore. Então, ele vai ser todo minério. Então, ali eu não vou ter nada para jogar fora. O meu processamento dele, que vocês vão ver mais para frente aí nas outras disciplinas, vai ser somente cortar, polir e vender. Mas a maioria dos minérios serão rochas que têm vários elementos misturados ali, e eu vou retirar um ou dois, talvez três produtos dele. Então eu preciso processar. Aí eu vou mandar para aquela etapa chamada beneficiamento, que é onde eu pego esse minério, faço uma sequência de operações físicas e químicas ou físico-químicas para separar o que me interessa do que não interessa. Por exemplo, se for uma mina de ouro, aqui nesse amarelinho não vai ter só ouro, ele vai ter um monte de coisa misturada, além do ouro. O ouro mesmo vai ser pouquinho, vai ser menos de 1%. Então, dentro do minério, eu vou ter ali o mineral minério e os minerais de ganga. O mineral minério é aquele mineral que tem o elemento que eu vou aproveitar. Ele pode ser o próprio material a ser aproveitado. Por exemplo, aí o ouro ele é um mineral, ele é considerado um mineral. Então, ele já é um mineral minério. Ou ele pode ser um mineral que contém aquele elemento que eu quero. No caso, aí é hematita. Hematita é o nome do mineral, que é um mineral que contém ferro. Eu preciso de um processo químico ali para fazer a retirada do ferro dessa hematita. Então, dentro do meu minério, eu vou ter a hematita, que é o meu mineral minério, e o restante que está ali é chamado ganga. São todos os outros minerais que estão ali
que são considerados impurezas. Né? Então, eles terão o meu rejeito, é o que vai para a barragem, que vocês vão ver nas outras disciplinas aí, quando estiver vendo estabilidade de talude, questão de beneficiamento, de combinação e classificação, vocês vão ver a separação aí do concentrado para o rejeito, ok? Só para recapitular mesmo da aula passada. Vamos para a nossa aula de hoje, então. Alguma dúvida, gente? Não? Então vamos seguir. Na aula de hoje, a gente vai falar mais sobre os minerais. Né? Como a disciplina é mineralogia, a gente vai entrar agora nos minerais propriamente ditos. A primeira coisa que a gente vai ver é o sistema cristalino. A gente viu um pouco das propriedades na aula passada, definição de mineral, definição de rocha, alguns conceitos iniciais. Agora a gente vai para os sistemas cristalinos. Não sei se vocês lembram, na última aula, eu falei de cristal e mineral. Todo mineral é um cristal, mas nem todo cristal é mineral. Porque para ser mineral, ele precisa atender 5 condições. Para ser cristal é só 3. As 5 condições para ser mineral: tem que ser inorgânico, tem que ser natural, tem que ter um arranjo atômico ordenado, fórmula química definida e tem que ser sólido. Para ser cristal, ele tem que ser sólido, ter um arranjo atômico ordenado e uma fórmula química definida. Então, existem cristais orgânicos, existem cristais não naturais. Então, todo mineral é um cristal, mas nem todo cristal é um mineral. Exemplo, o cristal de açúcar. O açúcar cristal, ele não é um mineral, mas ele é um cristal. Porque ele é de origem ali orgânica, ele é feito da cana de açúcar. Então, ele não é um mineral porque ele não é inorgânico, porque ele não é natural, né? Ele foi feito por alguém, mas ele é um cristal, por causa das outras propriedades. Ele é sólido, ele tem uma fórmula química definida e um arranjo atômico ordenado. Então, todos os minerais terão uma estrutura cristalina. Isto é, todos vão formar cristais. Porém, gente, nem todos vão ficar nesse formato bonitinho aqui de cristal, não. Porque vai depender do ambiente de formação dele. Quando ele está se formando, quando ele está cristalizando, se ele não tiver nenhuma interferência, ele vai ter esse formato aqui que a gente chama de cristal. Agora, se ele passar por qualquer interferência durante a cristalização dele, ele pode ter uma modificação na sua forma física. Ele não vai deixar de ser um cristal, mas ele não vai apresentar essa forma mais conhecida. E existem também vários sistemas cristalinos. Não é somente esse que fica pontudinho, né, que a gente vê como cristal. Existe o sistema cristalino cúbico, existe o hexagonal, que a gente vai ver na aula de hoje. Aqueles minerais que não têm esse formato, essa estrutura cristalina, são chamados amorfos. Amorfo significa que ele não tem um formato, não tem uma forma. Esses aí não são minerais, eles são chamados de mineraloides, porque eles não vão ter esse formato definido. Então, não vai ser um cristal, consequentemente, não vai ser um mineral. Para ser cristal, ele tem que ter uma fórmula química definida e um arranjo atômico ordenado. Ok? Sistema cristalino é o conjunto de cristais que tem ali os eixos cristalográficos iguais. Ou seja, eles respeitam uma certa ordem, uma certa regra ali de crescimento. Então, o sistema cristalino ele vai ter esses eixos separados para cada sistema cristalino. Ao todo, a gente tem 7 sistemas, e a gente vai ver eles aí. Os nomes são meio complicados, mas é só para a gente ter um primeiro contato aí com esses sistemas cristalinos. Além dos eixos, também vai ter os ângulos. Quando a gente fala de sistema cristalino, a gente pensa direto ali naquele cristal que é triangular, que tem a ponta ali piramidal, mas nem todos serão assim. A gente vai ver que tem diferenças e não deixa de ser um cristal
por causa dessa diferença. Ele só vai mudar o nome, vai ser outro tipo de cristalografia. Existe a disciplina de cristalografia para quem faz especialização nessa área de mineralogia, principalmente quem vai estudar gemas, quem vai fazer o estudo ali de minerais para joalheria, né, aí eles trabalham muito essa questão do eixo cristalográfico, porque essa cristalografia é o que vai aumentar ou reduzir o brilho do mineral. Porque dependendo da quantidade de faces, dependendo da forma que esse mineral se formou, ele vai apresentar mais brilho por causa da reflexão da luz. Então, a gente não vai ver muito a fundo esse sistema cristalino, que é uma parte mais específica para quem estuda geomologia, quem faz ali o estudo para joalheria. A gente vai ver os principais sistemas cristalinos que existem, só para vocês conseguirem ali identificar os minerais que têm esse sistema cristalino, né, que ajuda a gente na identificação. Porque antigamente a identificação dos minerais ela era feita somente visual, era feita somente com testes físicos que a gente vai aprender a fazer, né? Que é olhar cor, olhar traço, olhar brilho, olhar o sabor. A gente vai aprender a fazer isso daí. Dessa forma aí, conseguiram catalogar mais de 3.500 minerais, somente com características físicas. O sistema cristalino é uma das características aí que ajudam muito, que vai ser aquele mineral que você bate o olho nele, você já sabe qual que é, por causa do sistema cristalino dele. Então, é uma das propriedades utilizadas para a identificação de minerais. Quando a gente pega uma pessoa que já trabalha há mais tempo aí, ou um geólogo, pessoa que faz a especialização nessa área, ou que trabalha mais nessa área de mineralogia e petrografia, eles batem o olho no mineral, eles sabem como que é o mineral, né? Sem precisar de fazer teste químico. O teste químico, além de ser demorado, ele é caro, né? E ele é, digamos assim, pela história da mineralogia, ele é recente. Toda a descrição dos minerais, a parte mais difícil aí foi feito manual, foi feito pelas propriedades físicas. Foi onde começou -se a estudar esses sistemas cristalinos, para ajudar nessa classificação dos minerais de forma física somente. E a gente vai aprender a fazer aí. Que em campo, né, você precisa de uma resposta rápida, não tem como você pegar a amostra e mandar para análise. Hoje em dia tem bastante coisa que ajuda, mas às vezes você não tem o dinheiro, né, porque é caro. Então, você sabendo identificar as características físicas já ajuda bastante, ok? Então, aqui a gente tem alguns termos. Ó. Quanto ao termo cristalizado, refere-se ao arranjo interno tridimensional dos minerais. O que é esse arranjo? A gente vai lá para a química. É a forma que os átomos se ligam e a forma que eles ficam. Se o mineral crescer ali, né, se formar, se cristalizar num ambiente tranquilo, sem nenhuma interferência, ele vai repetir esse sistema de átomos no macro da mesma forma que está no micro. Então, do jeito que está ali, ó, um exemplozinho aqui, a gente tem o NaCl, que é o nosso mineral chamado halita, com H, que é o sal de cozinha que a gente come todos os dias. Ele tem um sistema cristalino cúbico. Por que cúbico, pessoal? Olha para você ver que bonitinho, ele forma um cubo, perfeito. Aqui nesse desenho está mostrando, o pretinho são átomos de sódio, que é o Na. O branquinho são átomos de cloro, que é o Cl. Então ele vai se repetindo essa forma aqui de ligação até, né, ficar o cristal, até ficar grande, a gente conseguir enxergar o que é o sal grosso. O sal grosso a gente vê, ele já foi quebrado, né? Mas se ele for formado ali quietinho no cantinho dele, sem nenhuma interferência, ele forma um cubo perfeito de sal, que é o sistema cristalino desse mineral, que é a halita.
O sal que a gente consome aqui no Brasil, ele é do mar, né? Ele é um sal marinho, aí é diferente. Mas tem alguns países aí que retiram o sal de Minas, faz mineração de sal, porque o sal de cozinha, ele é um mineral, que é o mineral ali. Então, os átomos constituintes desses minerais, eles vão formar essa redezinha tridimensional aqui, que a gente chama, pessoal, de retículo cristalino. É essa rede aqui. Essa unidade aqui, que vai se repetindo ao longo de toda a formação do mineral, tem um nome, que a gente chama de célula unitária, ou célula unitária. Tem algumas bibliografias que trazem como célula unitária, que é a menor divisão que você conseguiria desse mineral, olhando a parte de formação física, não só química, tá, pessoal? Porque se eu fosse liberar que olhar pelas ligações, eu conseguiria puxar só o NaCl. Eu conseguiria fazer com 2 átomos só. Aqui a gente já fala da parte física, do formato dele. Então, a menor célulazinha dele seria isso daqui, esse cubinho. Né? Então, esse cubinho menor, que é o menor formatinho, a gente chama de célula unitária, ou célula unitária, que vai ser a base para a construção do meu retículo cristalino, que vai se repetir até chegar no macro, até chegar no que a gente vê, se não tiver nenhuma interferência durante a cristalização daquele mineral, daquele cristal, no caso, né? Não é somente minerais, os cristais aí também são assim. Na natureza, os cristais perfeitos são raros. Por quê? Vai ser difícil um mineral cristalizar ali sem nenhuma interferência. Essas interferências que eu estou falando, gente, é mudança de temperatura, é mudança de vento, é mudança de ambiente mesmo. Então, assim, para ele crescer perfeitinho ali, não pode mudar nada, tem que ser mantido uma condição de temperatura, pressão e umidade constante até esse cristal se formar. Se tiver qualquer alteração, ele pode, né, mudar ali a sua direção, mudar seu formato, talvez não conseguir fazer as ligações certinhas, aí ele já não vai repetir esse formato tão perfeitamente para o macro. Aí a gente não vai enxergar. Não que ele não fique, não respeite ali o sistema cristalino dele. Ele vai respeitar. Só que aí ele vai ficar intercrescido. Ele não vai crescer retinho um do lado do outro. Ele vai começar a crescer torto. Aí quando a gente vê no macro, vai virar uma bola, um aglomerado de cubinhos. Quando a gente olha no microscópio, a gente vê. Quando ele tem alguma interferência, ele vai ser um aglomerado de cubinhos. A gente consegue ver o cubinho ali, mas você vai ver que ele teve alguma interferência, então ele não conseguiu repetir para o macro, para o que a gente conseguiria enxergar. Então, comumente, a gente vai encontrar os minerais aí de forma irregular. Ele vai, talvez, segurar um pouco desse aspecto dele cristalino, mas ele vai estar mais irregular. Nesse último caso, a cristalinidade do mineral pode ser reconhecida através de suas propriedades ópticas, que é questão de luz. Verificar ali a refletância dele com a luz, que aí entra ali na pessoa que estuda, né, a cristalografia, que estuda a gemologia. Aí, para eles, é super importante essa parte aí. Até na forma, na hora de lapidar esses minerais, essas pedras preciosas para joalheria. Para estudar a cristalografia dos minerais, a gente vai ver um pouquinho de simetria, né, através do uso de alguns elementos, de plano, eixo e centro, e as operações de simetria, reflexão, rotação e inversão. Ali o nosso sistema mais simples, que todo mundo conhece, que é o sistema cúbico, que é o sistema que a gente fala que é o sistema cúbico perfeito, que é o mais simétrico de todos, né, e o que mais vai ser encontrado aí na natureza. Primeira coisa, o que é eixo? Eixo de simetria é uma reta imaginária que passa pelo centro do cristal. É como se estivesse passando uma linha no centro desse cristal, onde você consegue fazer com que ele gire ao redor dessa linha. Então, isso é um eixo de simetria. Se ele girar e continuar com o mesmo formato, ele vai ser simétrico.
Agora, se você girar ele, ele não repetir o formato, é porque ele não é simétrico. Um exemplo aqui, ó, seria, né, essa imagem aqui de isso não é bem um planeta isso daqui, né? Aqui eu tenho simetria, ó. Se eu imaginar que o meu eixo de simetria está aqui no centro dele, esse triângulo, eu vou ter três eixos de simetria aqui, ó. São essas três imagens, nesse primeiro. No segundo, eu tenho quatro. Porque se eu girar, ele vai fazer quatro figurinhas iguais nos meus quatro giros. Aqui eu já vou ter seis. Serão seis figurinhas iguais nos meus seis giros. E assim vai. Se não tivesse aquele desenho, seriam inúmeros figuras iguais, porque seria que ali é um círculo, né, uma esfera. A esfera ela tem simetria, né, perfeita, de 100%. Qualquer lado que você virar ela, ela vai ser igual, por ela ser uma esfera. Então, o eixo cristalográfico agora, pessoal, o de simetria é o que a gente gira, é a reta imaginária que a gente gira para verificar se ele tem simetria. Algo que é simétrico é algo que repete ali, né, os dois lados ou mais. Agora, o cristalográfico vai ser uma das linhas imaginárias que atravessam o cristal. Nessa imagem aqui são as linhas vermelhas. Vai depender, pessoal, da quantidade de faces que eu tenho no meu cristal. Então, se eu tenho mais faces, eu vou ter mais eixos cristalográficos. Se eu tenho menos faces, eu vou ter menos eixos cristalográficos. Aqui o primeiro é um sistema cúbico. Eu tenho um, dois, três eixos cristalográficos nele. Aqui também eu tenho três eixos cristalográficos. É um sistema aqui que parece um paralelepípedo. Aqui eu já tenho hexagonal. Aqui eu tenho uma base, esse aqui é um prisma hexagonal. É um prisma com a base em forma de hexágono. Ele já vai ter um, dois, três, quatro eixos. E esse daqui também vai ser quatro eixos cristalográficos. Esses eixos, pessoal, a gente denomina ele com letras minúsculas. O eixo frontal a gente vai chamar de A minúsculo. O eixo vertical de C. E o eixo que fica perpendicular entre esses dois de B. Então, aqui é o A, o B e o C. E os ângulos, entre eles, a gente vai colocar letras gregas ali. Entre o C e o B, eu vou ter o ângulo alfa. Entre o A e o C, eu vou ter o ângulo beta. E entre o A e o B, eu tenho o ângulo gama. Para que isso, professor? Para a gente olhar na tabelinha ali na frente, para vocês verem a quantidade de sistemas cristalográficos que a gente tem. Aqui é a tabelinha. Parece difícil, gente, mas não é. Não se preocupe. Primeiro sistema, que é o sistema mais comum, o mais fácil de entender, é o sistema cúbico. Ele forma um cubo perfeito. Ele é também conhecido como sistema isométrico. Isométrico porque ele é igual. Todos os lados dele são iguais. Então a gente tem as constantes cristalográficas aqui, ó. O eixo A1 é igual a A2, que é igual a 3. Então ele vai ter todos os eixos iguais. E os ângulos também. Os ângulos dele vai ser 90. Todos os ângulos retos. Olha os minerais que tem ele aqui, ó. Diamante. O diamante ele está no sistema cúbico, porque ele vai respeitar esses eixos iguais e os ângulos iguais também. A gente tem um sistema tetragonal. O tetragonal ele vai ter dois eixos iguais e um diferente. Os ângulos de 90. Exemplo de mineral: zircão, casterita, rutilo. Hexagonal é aquele que faz um prisma com a base em forma de hexágono. Eu vou ter três eixos iguais e um diferente. Os ângulos. Tenho três ângulos de 90 e um ângulo de 120. A gente vai ter ali o quartzo e o berilo. Trigonal, a gente vai ter a turmalina e o córidor. Aqui mais para frente tem imagem, tá, pessoal? Ortorrômbico, esse aqui tem um nome feio, mas
Ele é bem comum. Ele é como se fosse o tetragonal ali amassado, porque ele vai ter os eixos de tamanhos diferentes, perdão, trigonal. Os eixos de tamanhos diferentes, mas dois ângulos dele é 90 e um é diferente de 90. Exemplo, ortoclásio, mica, clinopiroxênio, clinoanfibólio, né? E o triclínico, microclínico, plagioclase, isso aqui é tudo nome de minerais. Aqui mais para frente vai ter as imagens. O sistema cúbico tem 3 eixos do mesmo tamanho, todos os eixos são perpendiculares entre si, ou seja, formam ângulos de 90 graus. Tem cristais equidimensionais, ou seja, todos os cristais têm os mesmos tamanhos e compreende ali 7,8% das espécies minerais já conhecidas. É uma quantidade boa. Não faltou a imagem aqui. Exemplo aqui, a pirita e a sodalita formam cubos perfeitos. A gente vai ter a alita também, ela também é cúbica, e vários outros minerais. Tetragonal, 3 eixos cristalográficos também perpendiculares, só que um é maior ou menor do que o outro. 6,4% dos minerais conhecidos. Zircão, apofilita, rutilo, hidrocrásio, cassiterita, entre outros. Ortorrômbico, 3 eixos perpendiculares, porém de tamanhos diferentes. 28,6% das espécies minerais conhecidas. Exemplo, topázio, que é uma gema. Crisoberilo, o berilo é uma gema, o crisoberilo depende, ele pode ser utilizado como gema também. Zoisita também é uma gema. Quanto mais eixos ele tem, mais brilho ele vai apresentar. Então, mais qualidade ele vai ter para a joalheria. O hexagonal, né, aquele que forma um hexágono na base, tem 3 ângulos, 3 eixos separados entre si por ângulos de 120 graus. Faltou a palavra eixo aqui, pessoal. O eixo A é igual ao B, que é diferente do C. Você vai ter um mais alto, né, ou mais baixo, e os outros do mesmo tamanho. Eixo vertical C, perpendicular aos demais, diferente deles no comprimento. Eu tenho uma simetria cenária. Esse cenário aqui, pessoal, significa que é 6. Ele vai repetir a imagem dele 6 vezes. Se eu girar ele, ele vai ter 6 imagens iguais. Ele tem 6 eixos de simetria. Pertence a esse sistema 7% dos minerais conhecidos. Apatita, minério de fósforo. Berilo, que é o nome do mineral que a gente chama aí de esmeralda. Covelita, também é um mineral que pode ser usado aí tanto na indústria como ferramenta de corte, quanto na joalheria. Trigonal, 3 eixos separados entre si também por um ângulo de 120. O eixo A igual ao B, diferente de C. O eixo vertical perpendicular aos demais, diferente no tamanho. Diferença dele, ele vai ter uma simetria ternária, ou seja, ele vai repetir só 3 vezes, diferente do hexagonal. Então, a base dele fica parecendo um triângulo. O hexagonal, a base dele vira um hexágono. O trigonal, a base dele fica parecendo um triângulo. 10,1% dos minerais estão nesse sistema. Exemplo, quartzo, o córido e as turmalinas. A turmalina é perfeita. A gente olhar o sistema trigonal nela, a gente vê direitinho que ela forma um triângulo perfeito na base dela. Monoclínico, 3 eixos, ângulos alfa e gama de 90 graus, e o beta, um valor diferente, pode ser maior ou menor. 30,8% das espécies minerais já estão nesse sistema. Exemplos: jadeíta, espodumênio, ortoclásio e euclásio. Esses minerais aqui já são mais usados para ferramenta de corte. O triclínico, ele quase não tem simetria, porque os eixos dele são todos diferentes entre si.
E somente 9% das espécies minerais estão nesse sistema. Rhodonita, turquesa, microclínio. Agora um pouquinho sobre a origem dos minerais, pessoal. Os minerais podem ser classificados também de acordo com suas origens, como eles foram formados, né, que foi a formação dele. A gente tem os minerais magmáticos, que são aqueles que foram formados da cristalização do magma. E eles vão estar presentes em rochas que foram formadas pela cristalização do magma. Essas rochas que foram formadas pela cristalização do magma são chamadas de ígneas ou magmáticas. Ígneo vem do fogo, certo? Magmática é porque vem do magma. Mesma coisa, tá, pessoal? Falar que é uma rocha ígnea ou uma rocha magmática é a mesma coisa. A gente fala mais ígnea, né? Eu aprendi como ígnea, eu falo mais ígnea. Dificilmente eu falo magmática. O magma, pessoal, é aquele que fica ali no manto da Terra. Ele é uma solução química quente. É um sopão de elementos químicos que fica debaixo da gente, debaixo da Terra, debaixo da crosta ali. Em alguns locais, ele vai ter algumas substâncias diferentes de outras, né? E as rochas serão formadas de acordo com a composição desse magma. Como ele está em temperatura muito elevada, é difícil formar mineral. Que ele sai, quando ele sai do manto e vem para a superfície, ele já cristaliza diretamente. Então, às vezes, não forma mineral porque não dá tempo. Para formar o cristalzinho do mineral, ele precisa ter um tempo para resfriar. Se ele resfriar muito rapidamente, ele vai formar uma massa ali que não vai ter mineral nenhum. Mineral nenhum visível a olho nu. Né? Você vai ver no microscópio, você vai ver pequenos mineraizinhos, mas você não consegue ver cristalzinhos. Então, eles são mais difíceis de ser encontrados. Porque, no caso, o ambiente de formação deles tem que ser um ambiente favorável. Tem que ser um local onde esse magma saiu ou ficou dentro da Terra mesmo e teve tempo de resfriar e cristalizar. Cristalizando, formando minerais. O caso do diamante. Não é todo lugar que tem diamante. O diamante ele vai ser encontrado mais em rocha que a gente chama de intrusiva. A rocha intrusiva é aquela rocha que cristalizou debaixo da terra, porque ela foi cristalizando devagar, então deu tempo dela formar mineral. Agora, aquela rocha que o magma saiu, veio para a superfície, ele vai resfriar rapidamente, e você não vai conseguir enxergar minerais nele. Então ele vai ser uma rocha ali sem minerais visíveis. Vai ser uma massa, né? A cor depende do que tem ali de elemento químico e você não vai conseguir ver cristais, certo? É normal acontecer numa mesma rocha ali vários minerais com composições e propriedades diferentes por causa dessa cristalização. Além da forma de cristalizar, que vai depender do tempo, que vai depender do local, eu também tenho os elementos químicos. Alguns vão cristalizar mais rápido do que outros. Então, alguns vão se ligar com outros ali, vai formar um certo mineral. Aí vai sobrando alguns elementos. Esses que vão sobrando vão se misturando ali. Então, eu tenho uma facilidade de cristalização de alguns e uma dificuldade de outros. Isso daí vai entrar a raridade de certos minerais. Os que têm mais dificuldade para ser formado, para se ligarem, para se cristalizarem, serão mais raros, consequentemente, dependendo da utilização, os mais caros. Exemplo, diamante. O diamante ele é caro, porque ele é raro, né? É utilizado em joalheria e também é utilizado ali para ferramenta de corte. O diamante, quando ele não tem a beleza suficiente para a joalheria, ele vai para a ferramenta de corte. Você coloca diamante até na broca de dentista. O dentista usa para fazer restauração nos dentes, tem diamante. Ferramenta de corte, cabo de aço com diamante para poder cortar rocha, né?
Vai ter o diamante. Esse diamante a gente chama de diamante industrial, né? Não é que ele é artificial, existe também, mas não necessariamente o industrial vai ser só artificial. Ele pode ser um diamante natural também que não tem as propriedades físicas ali para que ele vá para a joalheria. De modo geral, pessoal, a formação dos minerais nos magmas, com resfriamento e mudança do ambiente de pressão, quantidade de fluido e outros fatores, vai ser controlada pela concentração dos elementos e solubilidade, como eu falei com vocês. Alguns elementos vão se ligar com outros, vai ter mais afinidade ali para se ligar, vai formar os minerais primeiros, outros vão sobrando. Quanto mais rápido o processo de cristalização, menor serão os cristalzinhos que vão formar. E a gente não vai conseguir ver a olho nu. Exemplo ali é a obsidiana, que é conhecida como vidro vulcânico, que é um magma que cristalizou tão rápido que não formou nenhum mineral. Ele parece um vidro preto ali. Já aquele magma que teve tempo de cristalizar, ele vai formar cristais grandes. As rochas que têm esses cristais grandes, rochas magmáticas que têm esses cristais grandes, são chamadas de pegmatitos, porque tem cristais grandes que a gente consegue ver a olho nu ali. Mas depende do tamanho, tá, gente? Tem umas que tem os cristais petitinhos que não é pegmatito. Pegmatito vai ser a partir de uma certa medida ali, que a gente vai ver lá na petrografia. Na próxima aula a gente vai falar somente de petrografia. Mineral metamórfico, ele vai se originar principalmente pela ação da temperatura e pressão litostática, ou seja, da litosfera, da crosta terrestre, da onde a gente está andando aqui, da onde a gente está pisando, e da pressão das fases voláteis ali sobre as rochas magmáticas, sedimentares e também outras rochas metamórficas. As rochas, a gente vai ver, pessoal, que tem categorias de acordo com a sua formação. Existem 3 categorias: as ígneas, sedimentares e as metamórficas. A metamórfica é aquela que se transforma. É um tipo de rocha que passou por uma pressão e temperatura ali e se transformou em outra. Nesse processo de transformação, os minerais se transformam também. Aí a gente encontra esses minerais metamórficos. Eles vão ser indicativos que aquela rocha passou por uma metamorfose, sofreu metamorfismo. Exemplo, a granada. A granada é muito encontrada aí em rochas metamórficas. Ela é bonitinha, né? Ela também pode ser utilizada em joalheria. Ela tem uma dureza grande, ela também pode ser utilizada ali em joalheria. Mineral sublimado é aquele que é formado da cristalização do vapor. Também da interação entre vapores dentro das rochas. Aquilo ali é o enxofre, pessoal. O enxofre é um mineral. O mineral amarelinho, forma um cristal, só que ele é muito frágil. Ele é um mineral bem frágilzinho. Qualquer impacto que ele sofre ali, ele quebra. Você já deve ter visto ele em pó. Mas ele forma um cristalzinho, é esse cristalzinho amarelo aí. Ele é um elemento químico, mas também é um mineral. Quando isso acontece, de um elemento químico acontecer sozinho na natureza, a gente chama esse elemento de elemento nativo. Ele é um mineral. Exemplo de elemento nativo: enxofre, ouro, prata, cobre. São minerais que são elementos nativos. É o elemento químico que ocorre ali isolado na natureza. Então a gente chama de elemento nativo. O carvão, o carbono também, ele é um elemento nativo. A gente vai ver o carbono aí que ele, dependendo da circunstância, ele pode fazer 3 minerais. Minerais pneumatolíticos são formados pela reação dos constituintes voláteis, oriundos da cristalização magmática. É dos gases
que saem ali do interior terrestre, que saem ali das reações químicas. Esses gases aí vão se solidificar e vão formar alguns minerais. Exemplo, a turmalina. A gente vai encontrar turmalinas intrudidas em outras rochas, em outros minerais, como em forma de agulha, porque ela é o gás que preencheu aquele espaço vazio. Aí ela se formou ali dentro. Temos os minerais formados a partir de soluções que foram depositadas ali devido à evaporação. Eu tenho uma água com materiais dissolvidos, essa água evapora, esse material dissolvido vai ficando, vai ficando, vai ficando, e forma um mineral. Exemplo ali é a gibbsita. Ela é um mineral, né? Antigamente utilizava ela para fazer giz, hoje em dia quase não vejo giz mais, mas o giz de quadro negro era feito com essa gibbsita. Né? Ela é desse tipo de mineral a gente chama de evaporito, porque ele veio da evaporação de uma solução, de uma mistura ali que a água foi embora, ficou somente o sólido juntou e formou esse mineral. A gente tem outros minerais que são assim. Outro exemplo aí é a alita. A alita também pode ser formada dessa forma, que é o sal de cozinha que a gente consome. A nossa alita, ela é marinha. O nosso sal de cozinha é um sal marinho. Eles pegam a água do mar ali e faz esse processo de evaporação para que a água vá embora e fique somente os cristalzinhos de sal. O que a gente utiliza para culinária, eles colocam um pouquinho de iodo para a saúde da gente mesmo e manda para a gente consumir. Mas é um mineral. A alita é um mineral. Ali uma imagem de uma caverna calcária, ali está mostrando, por exemplo, a perda de gás agindo como um solvente. É um processo que acontece quando a gente tem soluções de gases entrando em contato com rochas. Isso daí provoca uma reação que libera uma solução aquosa e essa solução ela vai sendo depositada aqui, ó, e vai formando essas estruturas aqui. Essa estrutura aqui é uma estrutura calcária, porque ela é rica em cálcio. Esse cálcio que estava ali na solução. Aí vai formando essas estruturas. Então, as cavernas aí, né, a maioria delas tem esse carbonato de cálcio, que é parcialmente dissolvido, né, através de um composto solúvel. Aí são feitas ali as aberturas dela pela água que vai entrando e vai dissolvendo, e essas estruturas aqui que a gente chama de estalactite, que parece que é uma gotinha que saiu, vem do gotejamento da própria água que vai dissolvendo as rochas de cima aqui e vem gotejando, formando essa estalactite. A gente tem também embaixo, pessoal, quando tem esse processo de formação, essa gotinha vai pingando e vai formando uma estrutura aqui embaixo também. Essa estrutura que vem de baixo, a gente chama de estalagnite. Quando as duas se unem, elas formam uma coluna na caverna, que é o que ajuda a sustentar essas cavernas. Então, isso aqui são milhares de anos para formar. Então, a gente vai ter estalactites, que é as que vêm do teto, estalagnites, que é as que se formam do solo, e as colunas aqui, nas cavernas calcárias, que são formadas aí, né, pela água que vai entrando e dissolvendo as rochas da região. Minerais formados pela diminuição da temperatura e ou da pressão são soluções de origem profunda resultantes de transformações metamórficas, por exemplo, desidratação, descarbonatação ou de cristalização magmática. Normalmente contém uma quantidade significativa de material dissolvido. Quando a solução resfria ou a pressão diminui, formam os cristais. Esses cristais aí são cristais hidrotermais, depositados principalmente ali nos veios das rochas, nas partes vazias das rochas. Aí o líquido vai ali, deposita
aí cristaliza e vira os minerais. A gente vai ter o quartzo, ele faz muito isso daí, mas ele não vai formar cristal assim, não. Ele vai formar, perdão, perdão, pessoal. Nesse caso aqui, ele vai formar veios nas rochas, que ele vai preencher aquele espaço vazio, né, com essa solução. Só um momento. Desculpa, pessoal. Esse tempo seco e a nuvem de poeira que chegou aqui na cidade hoje estão judiando comigo. Outra espécie de formação, pessoal, de minerais é a interação entre soluções. Quando eu tenho duas ou mais soluções que encontram, né, e se interagem ali, formando um composto insolúvel, que vai se precipitar, ou seja, vai solidificar, vai formar um mineral. Um exemplo aí é a barita. Ela vai ser o encontro de um sulfato de cálcio com uma solução que tenha carbonato de bário. As duas reagem ali e formam a barita, que é o BaSO4. Tem muito aqui na região de Araxá, essa barita, e ela tem aí alguns fins industriais. Você pode estar utilizando ela para alguns fins industriais. Ela é subproduto de uma das nossas mineradoras da região. A gente, da mesma forma, vai ter também interação entre gases de soluções. Exemplo ali, a gente vai ter quando ocorre a passagem de gás sulfídrico, o H2S, por uma solução que contenha ferro, cobre, zinco ou outros metais. A união deles vai formar minerais que são chamados de sulfetos, sulfeto de ferro, sulfeto de cobre, sulfeto de zinco, né, formando esses minerais aí, que são os sulfetos. O de ferro é chamado pirita, o de cobre e ferro é chamado calcopirita, o de zinco é chamado esfarelita. Essa pirita aqui, pessoal, ela apresenta uma cor dourada, muito bonita e muito parecida com o ouro. Antigamente o pessoal confundia ela com o ouro, e ela é considerado ouro de tolo. O pessoal achava que era ouro, né? Na hora que ia fazer as análises ali, verificava que não era ouro. Essa imagem aqui é uma calcopirita, tá? Isso tá errado aqui, não é uma perita, não. Porque a perita, ela é bem douradinha. Ela fica bem parecida com o ouro mesmo. A gente tem também minerais que podem ser formados através de ação de seres vivos ali, de organismos vivos, como animais ou vegetais. Exemplo aí, os corais. Né? Os corais, eles vão extrair o carbonato de cálcio da água para formar suas conchas. Né? Essas conchas que eles formam ali, vai ter uma deposição de um mineral chamado calcita, que é o CaCO3 em menor quantidade, a gente vai ter a aragonita e também a dolomita. Calcita, dolomita e aragonita, elas são muito parecidas. Elas têm ali a fórmula química
muito semelhante, então elas ocorrem juntas. A diferença entre um e outro ali é a quantidade de cálcio mesmo, e no caso da dolomita é que a gente vai ter o magnésio também. Os elementos nativos, como eu falei para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho da classificação química dos minerais. Eles são divididos em classes químicas de acordo com a sua formação e o seu composto, né? Os elementos nativos são aqueles que ocorrem na natureza sozinhos, né, naturalmente, sem estar ligado a outros elementos. Ele pode ocorrer ligado a outros elementos também, mas também ocorre sozinho. Exemplo, o ouro. Outro exemplo, o cobre. Mais difícil de achar nativo, mas é um mineral ali considerado elemento nativo. A gente tem o enxofre, que é um elemento nativo. A gente tem o carbono, que vai ser um elemento nativo. A gente vai achar ele em forma da grafita. A gente tem a platina. Platina também é um elemento nativo. A prata, um elemento nativo. E vários outros aí que a gente consegue encontrar sozinho na natureza. Mais difícil, tá, pessoal? Mas pode encontrar. O ouro atualmente está quase impossível, porque já depenaram o ouro para tudo quanto é lado. Aí, né? Antigamente se encontrava mais pepitas de ouro. A questão da pepita é o ouro sozinho, quando você encontra o elemento nativo ouro, né? Em uma proporção maior que dê para você pegar, para você ver, aí a gente chama de pepita. Né? É difícil achar pepitas grandes, a maioria são pequenininhas, mas tem como achar. Hoje em dia, mais difícil ainda, porque a maioria, né, dos locais que tem ouro e que contém ouro já foram minerados, já foram explorados, garimpados, então já retiraram bastante ouro aí. Nós temos os sulfetos, que são aqueles minerais que têm ligação com o enxofre. Um exemplo ali é a galena. A galena é um sulfeto de chumbo, que é um principal mineral minério de chumbo. Retira-se esse mineral aqui, faz um processo com ele para retirar o chumbo dele. Existem outros sulfetos também, muito importantes também, são minerais minérios. Óxidos são aqueles minerais que vão ter em sua composição a presença do oxigênio, em maior ou menor proporção. Exemplo ali muito comum, a hematita. Né? A hematita ela é um óxido de ferro, que é o principal minério de ferro que é utilizado. Ali no quadrilátero ferrífero, é o minério que é retirado, é a hematita, que é Fe2O3. Nós temos outros exemplos de óxidos, por exemplo, o quartzo. O quartzo é um silicato, perdão, é um óxido de silício, só que ele vai entrar no grupo dos silicatos, a gente vai ver, porque o silício também ele é um elemento que vai entrar em vários outros minerais, mas ele não deixa de ser um óxido, porque ele também contém o oxigênio. Alóis, a gente vai ter como exemplo ali a fluorita, são esses elementos, esses minerais aí, que podem ter cálcio, pode ter flúor, então a gente chama eles de aloides. Temos os nitratos, exemplo aí o salitre, que é o KNO3, muito utilizado para fertilizante. Os boratos, um exemplo aí o bórax, que tem uma fórmula química grande ali, mas é um mineral muito utilizado aí pela indústria. Os carbonatos, que vão ter em sua composição o CO3, né? Ali a gente tem a malaquita, que é um carbonato de cobre. Temos os sulfatos, que são aqueles minerais que vão ter em sua composição SO4, por exemplo, a barita. Wolframatos e molibdatos, exemplo, a xelita, são aqueles minerais, pessoal, que tem tungstênio. O W ali é de tungstênio. São minerais muito resistentes, muito utilizados aí na indústria para ferramenta de corte. Temos os fosfatos, que são aqueles que têm
o P2O5 ou o PO4, exemplo ali a nossa apatita, né, que ela vai conter o fósforo ali em forma de fosfato, e os silicatos. Os silicatos, pessoal, são a classe que mais contém minerais, né? São vários os silicatos, os mais conhecidos e os mais abrangentes, porque no nosso planeta tem muito silício, né? É um dos elementos mais abundantes na nossa crosta, é o silício. Silício. Então, ele forma muitos minerais. Então, foi feita ali uma classe, uma categoria só para ele, né? Os silicatos são aqueles minerais que vão ter o silício. Um exemplo maior que a gente tem aí é o quartzo, né? E suas variações. Esse aqui é um quartzo roxinho, é um ametista, né? Não deixa de ser quartzo, mas ele é chamado ametista porque ele tem uma impurezazinha que deixa ele roxinho. Cada impureza vai dar para o quartzo uma cor diferente. Aí, uma impureza vai dar para o quartzo a cor roxa, aí ele vai ter o nome de ametista. Outra impureza vai dar para o quartzo a cor rosa e vai chamar quartzo rosa. Outra impureza vai dar para o quartzo uma cor esfumaçada, quartzo fumê. Outra impureza vai dar para o quartzo ali uma cor meio acastanhada e vai ser uma calcedônia. Vai mudar os nomes, tá, pessoal? De acordo com a impureza que a gente tem. Mas é tudo da mesma família. É tudo silicato, é tudo da família do quartzo ali. Ok? O sílex, que é aquele que preenche os veios das rochas, ele é uma espécie de quartzo, só que ele não forma cristal, porque ele preenche aqueles espaços vazios das rochas por ele ser uma solução. Ele vai ter a mesma fórmula química, porém um formato diferente. Ele também é uma espécie de quartzo, mas o nome dele é sílex. Aí esses nomes aí, pessoal, né? A gente não sabe todos. A gente vai aprendendo aí de acordo com a utilização, de acordo com o contato que a gente tem. É a pessoa que trabalha só com pesquisa mineral vai conhecer mais do que um técnico de mineração que não trabalha. O técnico de mineração que vai para a área de mina, ele vai ter um conhecimento maior em mineralogia do que um técnico de mineração que fica mais na área da usina. O que fica na área da usina, ele vai conhecer os minerais que chegam ali para ele. Ele não vai ter tanto conhecimento quanto os outros, né? A gente vê somente uma base. A gente não vê aprofundado, porque nem dá, né? Para você fazer uma mineralogia aprofundada ali, é mais demorado, você precisa de ter bastante minerais ali para você estudar, precisa fazer análise química, um monte de coisa. Então a gente tem somente uma base, tá certo? A gente não vai saber, ninguém vai saber o nome de todos os minerais, né? Não é impossível, mas é muito difícil. Você precisa de fazer uma análise química para poder ter certeza ali. Porque dentro de certas classes, eu vou ter várias variações do mesmo mineral. O quartzo é um exemplo deles. Outro aí que tem muita variação é o feldspato. Eu, particularmente, eu conheço de feldspato. Eu não dou nome para ele, não. Para mim, tudo é feldspato. Agora, a pessoa que trabalha ali com pesquisa mineral, que não é muito a minha praia, eu sou mais do beneficiamento ali, a pessoa que trabalha ali com a pesquisa mineral, ela já vai ter vários nomes para esses feldspatos. A gente tem o grupo do feldspato. Aí, exemplo aqui, a gente tem o microclínio. É um tipo de feldspato que tem potássio, alumínio, silício. Ele é um silicato também, né? Que ele tem silício, mas é um feldspato. Esse nome microclínio é o nome que ele tem devido à quantidade de elementos e os elementos que ele tem aqui. Aí, se mudar, no lugar do potássio aqui, eu tiver sódio, por exemplo, ele vai mudar um pouco a cor dele, que é o que a gente vai conseguir ver fisicamente no macroscópio, né? Olhando ele assim, ele vai mudar de nome. Aí ele vai ser um feldspato e vai ter outro nome ali por causa da cor. Aí entra aqueles 3.500 minerais conhecidos. Aí tem até uma tabelinha ali para você olhar pela porcentagem. Dependendo de quantos por cento ele tem de sódio,
potássio e alumínio, ele vai mudar de nome. Aí tem o microclínio, tem a albita, que é o que é mais branquinho, e tem o ortoclásio, né, que é os três assim que a gente aprende mais. O restante ali é variação. Aí quem vai saber o nome dessas variações aí, vai dar o nome para essas variações, é o pessoal do que estuda, que aprofunda na ciência aí da mineralogia. Agora, para identificação, pessoal, identificação dos minerais através das propriedades físicas são decorrentes das suas composições químicas. Então, através dessas propriedades físicas, a gente consegue dizer qual mineral que é. 100% de certeza, em alguns não dá para dar, em outros dá. Né? Por exemplo, um quartzo não tem como você falar que é um quartzo. Agora, um carbonato, você sabe que é um carbonato. Agora, qual que é? Se é uma dolomita, se é uma calcita, você vai precisar de uma análise mais aprofundada. No caso dos feldspatos, eu sei que é um feldspato. Agora, qual feldspato que é, eu já vou precisar de uma análise mais aprofundada, certo? Mas essas propriedades físicas ajudam demais a gente na identificação, que foi a primeira forma de identificar minerais, que foi lá o comecinho, né, quando foi iniciada a ciência de mineralogia. Então a gente vai ver características aí como hábito, transparência, brilho, cor, traço, dureza, fratura, clivagem, densidade, geminação, propriedades elétricas e propriedades magnéticas. Através dessas propriedades físicas, a gente consegue identificar a grande maioria dos minerais sem precisar de fazer uma análise química, sem precisar colocar no raio-x, sem precisar de destruir a minha amostra e colocar ali num amostrador, numa análise química. E eu consigo ter um resultado bom. Né? Alguns minerais não dá para ter 100% de certeza, mas a maioria a gente consegue descobrir qual que é ali. Acho que ainda dá tempo, vamos ver o que dá para falar ainda. O hábito, o que é o hábito, pessoal? O hábito, né, é o hábito do mineral, é a forma externa que ele tem, a forma que ele cresceu. Né? Então ele tem aquele hábito ali, ele veste aquele hábito. Né? O hábito antigamente era utilizado para roupa, né? O hábito de freira. É o hábito do mineral, é o formatinho dele. Ele tem o hábito de crescer dessa forma. A limonita, por exemplo, ela tem um hábito cúbico. Você vai achar várias limonitas que têm esse formato em forma de cubo. Então, o hábito dela é cúbico. O quartzo, ele é prismático. A maioria dos quartzos que a gente encontra forma cristalzinho. Forma aquele cristal ali, que é um prisma. Faz um prismazinho. Então, ele tem um hábito de crescer daquele jeito. Então, um hábito prismático. Prismático. Existem outros tipos de hábito. Tem o hábito maciço, que seria uma ausência de hábito. Ou seja, ele cresce de qualquer jeito. Né? Aí a gente chama de hábito maciço. São os três principais hábitos que a gente tem. Transparência. São minerais que absorvem ou não absorvem a luz. Os que absorvem podem ser considerados translúcidos ou transparentes. Os que não absorvem são opacos. Translúcido é aquele que a luz passa por ele, mas você não consegue ver a imagem do outro lado. Você vê só uma sombra, só uma silhueta. O transparente é aquele que, além de passar a luz, você consegue ver a imagem. Exemplo aí, um diamante transparente. Aquele ali está perfeito. Aquele ali você vê ele como se fosse um vidro. Ele tem uma transparente, ele é transparente. Os quartzos, a maioria deles são translúcidos. Você vê a luz passando por ele, mas você não consegue ver uma imagem através dele. A limonita aqui na imagem anterior, ela vai ser opaca, não passa luz por ela. Que aí é a propriedade de transparência. Eu vou ter minerais que são mais transparentes e eu vou ter minerais que são opacos, que não são transparentes, não deixa passar nada, não deixa passar luz, não deixa passar imagem. Brilho. Não confundir, pessoal, transparência com brilho.
tá? Que a gente fala, parece um vidro, mas aqui é transparência, é passagem de luz, se ele passa luz ou não. O brilho é a luz refletida, quantidade que ele reflete. Então, eu vou ter minerais ali que refletem mais do que 75% da luz que bate neles. Esses minerais têm o brilho chamado metálico. Parece um metal. A galena tem um brilho metálico. Essa imagem aqui ela não está muito bonitinha, né? Mas o brilho dela é um brilho metálico. Parece uma moeda, parece um metal brilhando. Eu vou ter minerais que parecem um vidro. Esses aí terão um brilho vítreo. Vítreo porque parece vidro, ok? Eu tenho minerais também que têm um aspecto terroso, parece uma terra. Então existe o brilho terroso, que seria um brilho, né? Sem brilho, um aspecto de terra. Então eu tenho brilho terroso e eu tenho brilho, ausência de brilho, né? Eu não tenho brilho nenhum. O mineral não tem brilho. Então os quatro tipos que tem metálico. Aí o metálico tem bibliografia que traz dividido ali em submetálico, que é aquele que é mais ou menos, e o metálico, o vítreo, né? A gente tem também o perlácio, que não está falando ali, que é o da pérola, né? Que é aquele brilho meio gorduroso, parece que está enmanteigado. É o brilho perlácio, que é o brilho da pérola. Tem o brilho terroso, que é o brilho daquele mineral que parece terra, e tem o brilho que não tem brilho. Algumas bibliografias trazem como brilho não metálico, porque ele não é terroso, ele não é nada, chama ele de não metálico. Aquele mineral que não tem brilho. Não tem brilho nenhum. Deixa eu ver alguma imagem aqui para mostrar para vocês. A maioria não tem brilho. Esse microcline, ele não tem brilho. Seria um brilho não metálico, né? Porque não é metálico, não é vítreo, não é perlácio, né? Não é terroso, então ele é não metálico, é uma ausência de brilho mesmo. A cor do mineral. Professor, mas cada um enxerga uma cor de um jeito. Sim, e os minerais também não terão aquela cor perfeita toda hora, todo dia, em qualquer local que você encontrar ele, né? Mas não tem como você pegar um mineral verde e falar que ele é vermelho, a não ser que você seja daltônico, né? Não tem como você pegar um mineral preto e falar que ele é amarelo, né? Você vai ter ali a cor aproximada, né? A cor do mineral é a forma que ele reflete a luz, vai depender da luz ali, né? Então, a gente vai ter minerais de várias cores. Essas cores serão de acordo com a composição química. Os elementos que compõem ele vão dar para ele a cor. Exemplo aí do quartzo, o silício, o SiO2, é transparente, seria como um vidro. O vidro é feito de quartzo. Agora, se tiver alguma impureza, ele vai mudar de cor. Um exemplo aí é o titânio. Se tiver titânio nele, ele fica rosinho, né? Aí vira quartzo rosa. Se tiver alguma outra impureza, ele fica roxo. E assim vai. Então, o elemento químico que tem ali vai, né, ditar qual é a cor dele. Dos feldspatos. O feldspato que tem muito sódio, ele vai ser mais branquinho. Igual o nosso sal de cozinha. O nosso sal é mais branquinho, porque tem muito sódio. Quando ele tem muito sódio, o feldspato tem muito sódio, ele chama albita. Vem de albino, vem de branco, né? Aí vai mudando o nome também, dependendo da cor. Tem muito mineral que tem o nome de acordo com a cor dele. Então, a cor é uma propriedade física muito importante. Exemplo aí, o ouro. O ouro pela cor, você sabe que é ouro. Que é uma cor ali, ouro. Não tem como, amarelo ou ouro. Não existe uma cor diferente. Então, o ouro tem aquela cor característica. Então, é uma propriedade física que ajuda a gente a identificar o ouro. Só vendo a bateria aqui. Alguns minerais aqui, pessoal, ó. A azurita, que bonita. Essa daqui tem o brilho metálico. Dá para ver nela que ela parece um metal. A nossa granada, brilho vítreo. Parece um vidrozinho.
A vanadinita, também brilho vítreo. Né? A gente consegue identificar pelas cores aqui. Né? Essa azurita, ela tem uma cor meio azulada. Por isso ela tem esse nome de azurita. A granada tem uma cor avermelhada, acastanhada. A vanadinita, avermelhada também. Né? Quando for identificar, vocês vão achar assim, no livro. Né? Quando for identificar, fazer identificação, vocês vão escrever a cor que parece mais. Ninguém vai falar que isso daqui é azul, preto, amarelo. Né? Vai, rosa. Beleza, rosa está na mesma paleta ali do vermelho. Mas ninguém vai falar que isso aqui é amarelo. Dá para a gente identificar. Traço, pessoal. Traço é uma propriedade muito importante. Quando você pega o mineral e passa ele em uma plaquinha de porcelana, ele vai deixar um riscozinho. Ele vai deixar um traço. Esse traço nem sempre é da cor do mineral. Isso aí que é a mágica do negócio. Cada mineral vai ter um traço diferente. Alguns o traço dele é da mesma cor dele, outros não. Exemplo, hematita. O traço dela é vermelho, por causa do ferro. Ah lá, aquela ali é preta. Você passa ela na porcelana, o traço dela sai vermelhinho. A magnetita tem o traço amarelo. Esse traço aí é a principal propriedade que a gente utiliza para diferenciar o ouro da pirita, que é o ouro de tolo. O ouro tem traço amarelo ouro. Se você passar o ouro na porcelana, vai ficar amarelo ouro. Agora a pirita tem o traço preto. Você passa ela na porcelana, o traço dela fica preto. Eu vou verificar, pessoal, a questão da aula prática, né? Para vocês verem isso na prática. Eu quero levar vocês para o laboratório. Né? Eu vou conversar na escola. Não vai ser obrigatório para vocês irem. Né? Vai ser uma aula extra, né? A gente vai ter a terceira aula normal aqui, mas eu quero marcar com vocês um dia lá no laboratório para que a gente faça essa prática, para que vocês tenham ali, façam essa identificação dos minerais, pelo menos das propriedades físicas, mostrar para vocês o microscópio, mostrar um pouquinho dos minerais que a gente tem lá. Eu acho muito importante que vocês tenham esse contato. Né? Aí fica o convite, eu vou verificar lá na escola o dia que a gente pode estar fazendo essa aula prática, para que vocês vejam aí um pouco dessas propriedades. Dureza, vou falar da dureza e a gente conclui, tá, pessoal? Dureza, pessoal, é a resistência que o mineral apresenta ao ser riscado. Né? Eu tento riscar o mineral. A gente tem uma escala que foi criada pelo Mohs, que ele utiliza alguns parâmetros. Aí ele colocou ali que o mineral mais fraquinho seria o 1 e o mais forte de todos seria o 10. Então aí os outros ele foi encaixando dentro dessa escala, né, de acordo com a dureza dele, a resistência que ele tem ao risco. O mais molinho que a gente tem é o talco. O talco tem dureza 1. O talco você risca ele com a unha, você passa a unha nele assim, ele sai o pozinho. A grafita tem dureza 1. Então, ela vai ter, eles serão os minerais de menor dureza. Depois dele veio o 2, que é as pisitas. A unha da gente depende, hoje em dia não pode nem falar muito, mas a unha natural, sem nada, sem gel, sem nada que essas meninas põem aí, ela tem uma dureza aproximadamente de 2,5. Então, é uma forma da gente fazer a verificação da dureza do mineral. Passar a unha no mineral. Nunca o mineral na unha, tá, pessoal? Porque tem mineral que corta. Se passar na unha, corta a unha, corta o dedo. Então, sempre a unha no mineral. Você passar a unha no mineral. Passou lá no talco, na gipsita, o mineral vai riscar. Né? Porque eles são menos duros que a unha. Calcita, a dureza dela é 3. A gente pode utilizar um alfinete. Passar um alfinete nela. Se riscar, é uma calcita. Se não riscar, pode não ser uma calcita. Aí vem fluorita, 4. Apatita, 5. Algumas lâminas de aço aí têm uma dureza aproximada de 5. Ortoclaso, 6. Quartzo, 6,5, 7. O quartzo ele vai ser ali o medidor.
Os que têm dureza acima do quartzo não apresenta traço, porque a dureza dele vai ser igual a da porcelana. Então, na hora que eu passo na porcelana, ele não deixa traço. O quartzo não deixa traço. Nenhum quartzo, nem os quartzos coloridos não vão deixar o traço. A calcita, mesmo sendo transparente, ela vai deixar um traço. A gente não vai enxergar, mas ela deixa o traço, que seria transparente. Córidon. Esse córidon aqui, ele tem a dureza 9. Topázio 8, córidon 9. O córidon, pessoal, não sei se eu falei dele para vocês, esse é o nome do mineral. Se ele for vermelho, ele é o rubi. Se ele for azul, ele é a safira. Dependendo do elemento químico que eu tenho nele, ele fica azul ou fica vermelho. E vai ser uma gema. Quando ele não é gema, tadinho, quando ele não tá bonitinho para ir para a joalheria, ele vira ferramenta de corte. Por quê? Porque a dureza dele é alta. Depois o diamante ele tem a dureza mais alta. E o diamante, que é o mineral mais duro que a gente tem, que ele risca qualquer outro mineral, ele corta o vidro, né? Ele corta praticamente qualquer coisa, ele tem a dureza 10, que é o mineral de maior dureza. Ele risca qualquer coisa, ele corta, né, praticamente qualquer coisa. Tem metais muito duros aí, mas o diamante ele ajuda a cortar, certo? Pessoal, alguma dúvida? Não deu para entender direitinho? A gente vai parar aqui na dureza, na próxima aula eu vou na fratura e na clivagem. E a gente continua para petrografia, certo? A questão da aula prática eu vou estar conversando com a coordenação, com a tutoria, para a gente estar agendando, mas é naquele esquema. É um convite, né? Não é obrigatório que vocês vão, é somente para a gente agregar mais aí ao curso de vocês, para que vocês tenham um contato maior aí com os minerais. No mais, então, pessoal, boa noite. Vou estar enviando o material. Qualquer dúvida, é só me enviar. É só perguntar para a Lívia ou mandar para mim mesmo que eu respondo vocês. Tá bom? Boa noite, muito obrigado.